tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos discutir então sobre as animações e as transações. Vamos começar então pelas animações? Primeiramente, uma animação trata-se justamente de um recurso visual que pode ser inserido em alguns elementos. Você pode adicionar animações a textos, imagens ou quaisquer outros objetos que estejam presentes, por exemplo, na nossa ferramenta que nós estamos utilizando, que é Apresentações Google. Então, você também pode animar listas, colocando, então, aqueles efeitos que nós podemos ver em cada um desses elementos e cada um desses recursos. E a gente vai ver isso na prática. O que acontece? Como a gente faz para poder criar uma animação? Basicamente, a gente clica sobre o elemento, sobre aquele item que nós desejamos animar. Quando a gente clica com o botão direito do mouse, há a opção Animar. Quando a gente clica, então, em animação, vai aparecer, lateralmente uma opção que mostra as opções disponíveis de animações de objetos, como, por exemplo, qual vai ser o efeito que eu quero. Por exemplo, surgimento, ele vai surgir quando eu clicar com o mouse. Isso vai ser rápido, vai ser lento, vai ser médio. Então, a gente pode escolher quais vão ser as animações e isso vai ser reproduzido quando nós colocarmos o slide para ser apresentado. Então, as animações, principalmente quando nós estivermos trabalhando com itens, com elementos específicos dentro da nossa apresentação de slide. Seja, por exemplo, uma imagem, uma caixa de texto, tudo isso pode ser animado. Já aqui é a representação das animações quando a gente está vendo a exibição, lateralmente da parte completa. Então, tem a opção ali, animações, e você tem um botãozinho amarelo que é reproduzir. Então, é uma forma da gente ver como vai ficar aquele resultado final. Além disso, claro, as transições, que podem ser utilizadas de forma conjunta, as animações, então é como se fosse um casalzinho, porque representam um efeito visual que vai ser a representação quando o slide vai dar lugar ao próximo slide. Então, aquele efeito de passar por de um slide para o outro, você pode colocar uma transição, que vai dar um efeito visual diferente. Nem toda apresentação necessita de uma transição, mas você pode optar por adicioná-la. Também, para que a gente possa inserir, é o menu suspenso slide, opção transição, ou a gente clica na miniatura do slide no cantinho, também tem a opção de transição. Então, esse aqui é o menu respectivo. Então, aqui é a diferença desses dois tipos. Então, um deles, no primeiro caso, eu cliquei lá na minha miniatura do meu slide, então está lá pequenininho no cantinho, cliquei, então, com o botão direito do mouse, transição. E no outro caso, eu fui lá no menu suspense slide. Para a gente ver aqui, então, lateralmente se parece totalmente com aquela parte que a gente viu das animações, também aparece uma caixa lateralmente que vai fazer as opções, Você pode esmaecer o slide quando passa de um para o outro. Aquilo pode ser rápido, devagar. Você pode aplicar a mesma transição a todos os slides ou colocar uma diferente para cada um deles. Então, nós podemos fazer algumas modificações. Mas vamos lá na prática conferir como nós podemos fazer tudo isso? Fiquem comigo! Voltei! Então, bora entender como criar uma transição, neste caso aqui, uma animação de elementos. Então, primeira coisa, eu vou aqui, para ter algo para ter de transição, vou criar, por exemplo, uma caixa de texto aqui. E vou colocar aqui, olá, bem-vindos. Vou dar uma pequena formatada aqui, vou aumentar o tamanho da fonte, para ficar bem grandão, para a gente poder ver essa diferença. Vou colocar negrito. Vou aumentar o tamanho da caixa de texto, por exemplo. E vou colocar aqui do lado, inclusive, uma imagem. Então, vou até usar aqui o recurso, aprender outras coisas que nós estudamos em vídeos anteriores. E vou inserir uma imagem pesquisada da própria web. Vou digitar IF Goiano. E vou escolher uma das imagens. Nesse caso aqui, escolhi a primeira, vou clicar no botãozinho de inserir. E a minha imagem vai ser criada e eu vou posicionar ela aqui lateralmente. Então, escolhi aqui, são dois elementos, uma caixa de texto e uma imagem. Então, vou clicar em cima deles e com o botão direito do mouse, eu escolho a opção animar. Aparece aqui para vocês animar. E aí, quando eu cliquei aqui, mostrou aqui lateralmente algumas opções. Então, mostrou animações de objetos e, neste caso, mostrou que está animando a minha caixinha de texto. E eu posso escolher ou surgimento, ou desaparecer, aparecer, entrar pela esquerda, pela direita, por baixo, por cima. Eu escolho algumas delas, pode ser mais um, menos um, girar.
E aí eu escolhi, por exemplo, girar aqui para vocês verem a diferença. E tem as opções. Se vai ser mediante o clique do mouse, se vai ser por parágrafo, se vai ser lento, médio ou rápido. Então, tudo isso aqui é através desse menu lateral que aparece para a gente, né? Essa caixinha aqui. Então, eu consigo configurar. E, ao mesmo tempo, quando eu clico aqui em cima da minha imagem, eu também posso adicionar uma nova animação. E perceba que essas animações de objetos, elas aparecem aqui representadas por cada um, né, das páginas de slides que nós teremos. Então, como já estava aberta a aba, né, de movimento lá, transição de slides, ele já continuou, nem precisou de eu clicar com o botão direito do mouse. Mas, por exemplo, eu vou fechar aqui, ó, e vou de novo, ó, clicar com o botão direito do mouse, animar, e aí nesse caso aparece, eu posso escolher algumas delas, por exemplo, entrar por cima. Então, vai ser depois da anterior, por exemplo. Então, tem as opções aqui e posso até clicar em reproduzir para ver como vai funcionar. Olha lá, bem-vindos, e é mediante clique, né? Olha lá, ele girou e entrou após a anterior. Bacana, né? Então, a gente pode até fazer essa visualização e ver como que vai ficar, nesse caso aqui, nós utilizamos animações de objetos. E aí, o que acontece? Se eu vou parar aqui, para vocês verem, voltar à edição, então, tem uma nova página. Vou colocar aqui, nesse caso, só, vou até copiar a caixinha de texto daqui, ó. Vou colocar tchau aqui. Então, vou colocar tchau para vocês. Vou colocar aqui centralizado. Só para vocês verem agora como a gente fazer a parte da transição, né? Que é passar de um slide para o outro. Então, nesse caso aqui, eu clico na miniatura, vou clicar com o botão aqui, nesse caso direito, de novo, transição. E aqui a gente tem, né, podemos escolher quais são as possibilidades de transição, que inclusive aparecem no mesmo lugar que a gente já estava adicionando a animação. Então, o movimento é uma categoria que envolve tanto transição quanto animações de objetos. Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu posso escolher qual que vai ser a transição de um para o outro. Então, vou escolher aqui que vai esmaecer, por exemplo. Ou cubo, para vocês verem que é diferente, né? E vou clicar em aplicar a todos os slides. Então, automaticamente já mostrou alguns ícones aqui do lado, ó, ao lado do 1 e do 2, mostrou alguns símbolozinhos que representam que tem, então, animações, nesse caso aqui, transições de slides. E aí, se eu clicar em reproduzir, a gente consegue ver isso também, sabe? Olha lá. Cubo é dessa forma, então eu clico com o mouse, ele vai girar, o outro vai descer. Ah, e agora eu vou passar para a próxima página. O que vai acontecer? Então, quando a gente entrar aqui para o tchau, ele também vai fazer aquela movimentação. Mas vamos ver isso aqui na prática? Vou clicar aqui em fechar, vou clicar no botãozinho apresentar. Então, deixa eu voltar para o início do slide, agora sim, ó. Deixa eu voltar aqui tudo. Então, vamos começar. Então, é o início. Agora a gente está no início da apresentação. Estamos começando o início. Como vai ficar? Então, olá, bem-vindos. Com o clique do mouse, ele vai girar e vai descer. E aí, de novo, quero passar para o próximo slide. Aí, ele vai aparecer esse formato cubo. Então, a transição que tem de um slide para o outro. Então, fica bem bacana. Então, fica bem legal. Mas, é claro que tem que ter bom senso. Então, fica a dica da prof aí para vocês. Não é porque a gente tem a possibilidade de ter esses recursos que inserir animação em tudo, transição em tudo, fica interessante. Tem que tomar cuidado para isso não ficar cansativo aos olhos do seu público, para isso não superar o conteúdo que você está apresentando, porque de fato o foco é o conteúdo, né? Aquilo que você quer demonstrar, aquilo que você quer comprovar, aquilo que você quer debater com as pessoas. Então tem que dosar um pouquinho o uso desses recursos para que não fique muito assim, né? Demais, além do que é necessário, correto? E a gente vai aprendendo também com o tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e de verdade agora é tchau e um grande abraço. Tchauzinho!